Membros do PSDB paulista pedem esforços para concretizar reformas, mas divergem sobre apoio ao governo de Michel Temer. Os tucanos aguardam por desdobramentos da crise política para definir uma posição, mas entendem que é essencial garantir a volta do crescimento. O governador paulista reforça que está adotando uma postura de compromisso com o Brasil frente às reformas trabalhista e da Previdência. Geraldo Alckmin havia afirmado antes que não tinha acordo com o governo nacional, depois voltou atrás. O presidente da República, o presidente Temer, está trabalhando, não teve nenhuma decisão do Poder Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral, nenhuma. O PSDB mantém o seu apoio, nós temos compromisso com o país, temos compromisso com as reformas. O governador paulista reforça que está adotando uma postura de compromisso com o Brasil. E o prefeito de São Bernardo do Campo pediu o rompimento do PSDB com o presidente da República após as delações da JBS. Questionado se apoiaria o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, Orlando Morando, declarou que a troca é inviável. Eu acho que nós vamos cair no mesmo erro que foi o Temer. Nós vamos tirar um cara da Lava Jato para pôr outro. Um dos líderes da bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo pede diálogo caso ocorra a renúncia ou impeachment de Michel Temer. Sem citar nomes, o vereador Mário Covas Neto aponta que deve governar o país quem tiver capacidade de manter o diálogo. Aquele que puder reunir uma condição de fazer um governo de transição que integre todo mundo. Quem tiver mais diálogo para isso, qualquer que seja o nome, se isso for acontecer, eu espero que não chegue a esse ponto. O agravamento da crise política dos últimos 10 dias, causado pelas delações de executivos da JBS, encolheu a base aliada de Michel Temer na Câmara. PSB, PPS, PN, PTN e PHS, que juntos somam 66 deputados, abandonaram o governo e podem fazer oposição às propostas do Planalto. Vera Magalhães, se você fosse o PSDB, o que você faria? Pelo amor de Deus, não me deseje esse destino, Thiago Berrais. Se eu fosse o PSDB, eu viveria em cima do muro. É essa situação. Os tucanos paulistas queriam tomar o controle do partido, tirar o Aécio Neves desse comando, mas agora, diante da possibilidade de assumir a frente das disposições do partido, seguem como sempre estiveram, divididos, em dúvida sobre o que fazer, sem saber se mantém ou não o apoio ao governo, como sempre estiveram praticamente desde a criação do partido, né? Agora, neste momento, o governador Geraldo Alckmin experimenta uma situação que ele não imaginava experimentar num futuro próximo, que é ter a possibilidade de assumir o comando do partido e no ano que vem se viabilizar candidato, caso não seja ele próprio alvejado pela Lava Jato. Vamos ver só como vai ficar a relação entre ele e o João Dória Júnior, prefeito da cidade, e como as pesquisas vão apontar qual dos dois estará à frente em 18 para ser o candidato. Professor Vila. É curioso, o PSDB tem essa crise do que fazer, né? Sempre tem uma enorme dificuldade. Olha que ele já tem uma longa vida, né? O ano que vem faz um aniversário redondo, nasce em 88 e tal. Tem dificuldade de decidir em momentos de crise, sempre assim, né? Não sabe o que fazer e tal. Caiu no colo do PSDB a presidência em 1994, tal, se a gente lembrar recordar daqueles episódios. Mas aqueles que têm prefeitos, deputados, aqueles que estão mais vinculados aí ao contato popular, sabem muito bem que o governo acabou, que as pessoas estão horrorizadas com a participação do presidente e as acusações demonstram isso num esquema de corrupção também. Isso é lamentável, é tão triste dizer isso, né? Que era bom que a gente estivesse discutindo política econômica, relações exteriores, questão de infraestrutura, mas temos de discutir corrupção, vai fazer o quê? Infelizmente esse é o quadro que nós temos. Então esses sentem e querem romper. Os de cima, que são tão poucos, né? Os governadores, basta ver a visita patética, até triste do Tasso Gereissati a São Paulo. Vem conversar com o prefeito, com o governador e com o Fernando Henrique. Uma coisa tão boba, reforça aquele comportamento triste, uma vez num restaurante que nem existe mais aqui em São Paulo, no máximo, quando eles se reuniram em 2006 e 4 pessoas decidiram o destino do partido, sem consultar nenhuma instância partidária. O curioso é que nós temos no Brasil um problema, os partidos não funcionam como partido. Existem instâncias
que não sequer são consultados. Você tem diretório nacional, tem os congressos, os encontros, não consegue. O PSDB não consegue funcionar como um partido político. Ele funciona como um pequeno grupo de caciques desgastados, que representam o passado e que não conseguem entender a problemática do Brasil contemporâneo. O PSDB só votou pelo impeachment depois que foi empurrado pelas ruas. Ele não liderou em momento algum a luta pela moralidade e pelo respeito à coisa pública.